Oi pessoal, eu sou a Isabelle de Lima aqui no Aventuras na História e hoje nós temos uma visita ilustre, mas nem tanto porque vocês já devem conhecer ele da nossa revista. Nós estamos aqui hoje com o nosso colunista, Ricardo Lobato, seja muito bem-vindo. Obrigado, Izzy, obrigado a todas e todos que estão nos assistindo aqui hoje. É realmente um prazer, gente que vem de longe, estar gravando hoje aqui no estúdio da Aventuras na História em São Paulo. E diretamente de Brasília, que é onde o Ricardo reside, nós hoje vamos falar de algo um pouquinho mais longe do que a gente imaginava. Hoje nós vamos falar sobre os ataques de 11 de setembro. E para a gente começar a nossa conversa sobre esse assunto, eu gostaria de saber, e acredito que o nosso público também, para a gente se contextualizar, o que originou exatamente os ataques do 11 de setembro? Bom, vamos começar do começo então. Sempre vocês que acompanham a gente na Aventuras na História, eu sempre gosto de contextualizar. O 11 de setembro ele é marcante porque foi no primeiro ano do século XXI propriamente. Mas a gente tem que fazer um retrospecto até pelo menos 1987, 1989, quando o mundo estava em ebulição. E o protagonista não eram os Estados Unidos, era a União Soviética. Em 1989, cai o Muro de Berlim. Em 1989 é o fim da guerra Irã-Iraque, o Irã apoiado pela União Soviética e o Iraque apoiado pelos Estados Unidos. E o principal, 1989, não é a queda do Muro de Berlim o principal, é a retirada da União Soviética do Afeganistão depois de 10 anos. Os guerrilheiros vindos de todos os países que têm uma maioria de população muçulmana eram conhecidos como Mujahideen, os guerreiros santos. Entre eles estava um dos protagonistas do 11 de setembro, Osama Bin Laden. Bin Laden, um cidadão de origem saudita, nascido na Arábia Saudita, numa família de empreiteiros sauditas, seu pai era um homem muito rico, abraçou a causa islâmica da jihad perpétua, ou seja, a guerra santa contra os infiéis. Então, assim como todos esses do mundo islâmico, ele foi para o Afeganistão para lutar contra os comunistas ateus que invadiam um país muçulmano. Quando os soviéticos saem do Afeganistão, tem uma coisa que é muito perigosa na história, e hoje em dia nós, bem ou mal, passamos por isso na conjuntura internacional, que chama-se vácuo de poder. O Afeganistão ele entra num processo de guerra civil, os diversos grupos de Mujahideen começam a guerrear entre si, se sobressaindo o Talibã, ou Talibã em português. A Al-Qaeda do Osama Bin Laden ela é fundada nesse meio tempo e ela, como um grupo guerrilheiro que tinha o combate eterno contra os infiéis como mote, declara a Guerra Santa contra aquilo que eles chamam de Grande Satã, lê-se Estados Unidos da América, que estava emergindo do fim dessa Guerra Fria como uma potência em conteste, a única superpotência que havia restado das duas vencedoras da Segunda Guerra no mundo unipolar dominado pela ordem neoliberal norte-americana, que é contra os valores pregados pela Al-Qaeda, que tem seus preceitos na Sharia, a lei islâmica mais ortodoxa. Então, o ataque do 11 de setembro, ele é a conjuntura num apanhado. Ele é essa aqui você vai poder dar um corte. Ele é o conjunto, a gente não pode chamar de personificado, mas a ponta da lança de todo esse bastidor que eu acabei de contar. E um ataque direto em solo norte-americano teve um grande impacto que eu acredito que a gente vai falar mais no dia de hoje. Sim. E exatamente era isso que a gente também queria saber aqui, né? O que esse ataque impactou os Estados Unidos? Não somente, obviamente, nas mortes e também na vida dos familiares daqueles que faleceram nesse, não digo acidente, mas nesse atentado, podemos dizer assim. O que exatamente isso representou para os Estados Unidos como nação, como potência mundial? A gente olha para o 11 de setembro e é importante que, apesar das Torres Gêmeas terem sido mais marcantes, lembrar que nós tínhamos 4 ataques. 3 deles foram bem sucedidos, o quarto é a questão de um avião que foi derrubado
entrou para a história como tendo sido os próprios passageiros que derrubaram o avião, mas até hoje não ficou bem esclarecido se essa aeronave ela foi abatida ou não. Então, não trabalhando com isso e se atentando aos fatos, nós tivemos um ataque ao World Trade Center, ou Torres Gêmeas, como preferirem chamar, na cidade de Nova York, sul da ilha de Manhattan, distrito financeiro de Wall Street, ou seja, o coração econômico da América. Nós tivemos um ataque contra o Pentágono, o coração do poderio norte-americano, e teria esse outro ataque. O World Trade Center foram 2, né? Um em cada torre. E depois de 4 aviões, os 2 em Nova York e 2 iriam para Washington. Ou seja, um atacou o Pentágono, o coração do poderio militar norte-americano, e acredita-se que o alvo do 4º avião seria ou a Casa Branca ou o Congresso norte-americano, o Capitólio. Ou seja, nós estamos atacando, quando a gente olha em termos geopolíticos de um país e à luz da ciência política, aquilo que compõe a identidade de uma potência. Poderio econômico, poderio militar e poderio político. O simbolismo de você fazer isso, por si só, já é muito grande. Quando você faz isso no território do seu adversário, você está mostrando para ele que você tem a capacidade de atingi-lo no seu coração. Porque a Al-Qaeda, é sempre importante lembrar, já vinha fazendo ataques na década de 80 contra alvos norte-americanos, mas nenhum solo americano. Houve uma tentativa de ataque ao World Trade Center, uma bomba colocada na garagem, em 98 ou 99. Não deu certo, mas já tinham explodido a embaixada norte-americana no Quênia, teve um navio de guerra da Marinha Americana que foi atacado no Golfo da Arábia também, ou seja, foi uma escalada que culmina com 11 de setembro, esse ataque preciso ao coração do poderio como um todo norte-americano. E o que essa mensagem da Al-Qaeda, né, com esse atentado, como na verdade essa mensagem reverberou entre os países não aliados à Al-Qaeda, mas os países que também tecnicamente não são aliados ou então não eram aliados aos Estados Unidos? Como isso reverberou entre esses parceiros ou então não parceiros comerciais dos Estados Unidos? Quando a gente coloca ali assim em 2001, era um mundo unipolar, como eu mencionei, e não havia, depois da década de 90, nenhum sentimento de que aquilo pudesse mudar. Se a gente olha assim nos diversos campos, né, do conhecimento, a gente tinha na economia esse mundo neoliberal, a ideologia neoliberal muito forte na Rússia pós-soviética, na América Latina como um todo, todos vão se lembrar do que aconteceu no Brasil nos anos 1990, na Ásia, os tigres asiáticos também. Só que isso é importante da gente pegar porque a gente já vai mostrar que a ideologia neoliberal ela era forte, mas ela estava mostrando alguns pontos de como ela não conseguia se afirmar, porque a gente teve a crise dos tigres asiáticos, a crise russa, tudo na década de 90. Aqui a gente tem também uma crise ali no início dos anos 2000, no próprio Estados Unidos. Já tinha ocorrido a bolha dos .com, que havia estourado, a bolha das tech companies. Então, ou seja, o poderio econômico estava sob cheque. E alguns países do mundo começaram a pensar, é isso mesmo que eu vou querer? Se a gente olha no esteio da crise russa, que também por isso, mas não apenas, quem ascende ao poder na Rússia? Vladimir Putin, que veio para reorganizar o Estado russo, mas até então não antagonizava com os Estados Unidos, muito pelo contrário. É sempre importante a gente colocar que após o 11 de setembro, não foi um país OTAN o primeiro país a oferecer apoio aos norte-americanos, foi a Rússia. Vladimir Putin liga para o presidente George W. Bush e pergunta o que nós podemos fazer por vocês. Mas o que acontece nesse momento também é que, após esse ataque, os outros países do mundo, aliados ou não, começam a perceber uma certa fragilidade no poderio norte-americano. Ainda demoraria muito para que isso fosse dar resultados práticos. É um fato. Mas a gente pode pensar que, percebendo essa fragilidade, os Estados Unidos são, até hoje, o único país que fez uso do artigo da Carta Fundante da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, que diz que, na eventualidade de um ataque a um país membro da aliança, todos os demais membros devem se unir
contra aquela ameaça. Ou seja, quando os Estados Unidos invadem o Afeganistão em novembro de 2001, em retaliação ao 11 de setembro, ele usa a carta da OTAN para entrar como ISAF, que é a força da OTAN no Afeganistão. Então, ou seja, foi uma forma também de se puxar e mostrar, olha, eu não estou fraco, pelo contrário, eu ainda sou capaz de montar essa coalizão multinacional, que aí é desde grandes potências aliadas dos norte-americanos desde a Primeira Guerra Mundial, como França e Reino Unido, até países menores, não exatamente periféricos, mas que haviam entrado na organização havia pouco tempo, como os países do leste europeu. Ou seja, foi todo um concerto ali que foi a primeira rachadura naquela singularidade norte-americana pós-Guerra Fria. E é importante frisar também que isso vai dar início à Guerra ao Terror. Ou seja, que vai durar, hoje em dia é considerado já que a Guerra ao Terror acabou, mas ela dura 20 longos anos, onde hoje, à luz da geopolítica de 2023, que a gente pode dizer que é o continuismo da geopolítica da pandemia, do conflito Rússia e Ucrânia, já faz um retrospecto do quão interessante e importante ou quais foram os frutos reais positivos que a Guerra ao Terror trouxe. Se o mundo está mais seguro ou menos seguro do que depois do 11 de setembro. E Ricardo, essa guerra, ela se pagou? Porque a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, né, ela conseguiu se pagar ao longo dos anos, né? Perdão. Mas essa guerra ao terror, como você mesmo denominou, ela conseguiu se pagar? A resposta bem direta é não. Ainda não? Não. O custo da guerra ao terror ainda hoje é calculado, mas uma estimativa que se tem, isso são estudos de diversas universidades norte-americanas, inclusive, é que, por exemplo, só a guerra do Iraque, que é um subproduto da guerra ao terror, e outra coisa extremamente discutível, esse ano fizeram 20 anos do início dessa guerra no Iraque, falamos disso aqui na Aventuras na História. O cálculo total da guerra ainda não foi digerido, mas é uma guerra que custou mais de $1 trilhão em valores modernos. E qual que é o principal problema? E aqui a gente vai justamente para a história. Guerras podem trazer, eu sempre digo, isso eu falo para os meus alunos nos cursos que a Equilíbrio ministra, eu falo em palestras e conferências, e a gente sempre fala sobre isso na Aventuras na História. Na geopolítica não existem inocentes, existem muitas vítimas, mas não existem inocentes. Então, quando a gente está falando disso, a gente está falando de dominação global e países hegemônicos estão sempre pensando não no hoje, mas nos 100 anos seguintes, no continuismo de sua supremacia e do poder de suas nações. Continuismo, inclusive, de suas sociedades como hegemônicas. E o que acontece é que, desde que o mundo é mundo, guerras são caras, mas para os vencedores, elas têm que trazer algum benefício. Para ficar, não só no caso da Segunda Guerra Mundial, mas para ir, por exemplo, para a Primeira Guerra Mundial. Por que você teve conferências como a Conferência de Versalhes, que impôs penas pesadíssimas contra a Alemanha? Não foi apenas para que a Alemanha não se reerguesse no pós-guerra, como é notório e sabido que ela se reergueu, muito por conta das penas de Versalhes terem sido muito altas, mas foi porque os países ganhadores queriam indenizações, e aqui eu coloco inclusive no plural, não era uma indenização, indenizações, número de mortos, o valor que foi colocado, pensão das famílias, reconstrução dos países, ou seja, diversas indenizações, por o que eles haviam gastado em 4 anos de conflitos. Na Segunda Guerra Mundial, se a gente pega só o caso dos Estados Unidos, os Estados Unidos, eles lucraram com a guerra. Você teve, ao longo da guerra, o programa do Lend-Lease, que era um programa idealizado pelo então presidente norte-americano Franklin Roosevelt, que ele falava que se a casa do seu vizinho está pegando fogo, você não vai negociar o preço da mangueira de incêndio. Você vai emprestar a mangueira, depois você cobra o valor. O que ele queria dizer com isso? Se a China do Chiang Kai-shek precisava de armamento para lutar contra o japonês, se a França livre do general de Gaulle precisava de armamento para lutar contra o alemão ou a Inglaterra do Winston Churchill, você não ia ficar se atendo, vocês vão ter que pagar isso. Havia uma permuta e um valor simbólico pago, mas os países eles passaram 50, em alguns casos 60 anos pagando o que foi gasto durante a Segunda Guerra Mundial. Teve um lucro aqui.
que não só mantém a sua hegemonia, porque você tem, se o outro tem uma dívida com você, há uma relação automaticamente, mas inclusive tem reservas entrando na sua conta. Segundo caso, indenizações que foram pagos. Não só a ocupação dos territórios, até hoje existem forças de ocupação norte-americanas nos principais derrotados da Segunda Guerra, como a Alemanha e o Japão, bases militares inteiras, ou seja, porções do território desses dois países que foram cedidos aos Estados Unidos no final da guerra, e eles continuam, e o fato de muitas de suas tropas que foram destacadas para países como Itália, a própria Alemanha, Bélgica, nunca terem saído, terem sido feitos acordos com os países. Tem o contexto da Guerra Fria, mas mesmo com o fim da Guerra Fria, essas tropas continuam lá. E o último caso, que é o Plano Marshall, que veio na sequência da Segunda Guerra, a reconstrução da Europa, ou seja, se a gente pegar bem a grosso modo, você vendeu arma para ganhar a guerra, depois, com tudo destruído, você vende o concreto e a argamassa para poder reconstruir os países. Ou seja, tem essa relação. Iraque e Afeganistão, os dois expoentes principais da guerra ao terror, não tiveram isso. A economia de guerra que se criou dentro disso alimentou o complexo industrial militar norte-americano e de tantos outros países. A gente precisa falar que muitos foram os países que ganharam dinheiro com esses territórios que foram invadidos, ocupados. Mas é aí que está o ponto. Ao contrário desses casos da Segunda Guerra, em que eram reservas externas entrando no país, nesses casos eram, por exemplo, Iraque devastado depois de uma ofensiva inicial ali em 2003. Saddam deposto, extinto o Partido Baath, extinto que era o partido do Saddam, extintas as Forças Armadas, vamos organizar o país. O país foi todo destruído pelos mísseis que a coalizão lançou. Empreiteiras norte-americanas foram contratadas com dinheiro norte-americano para reconstruir o Iraque. O que se conseguiu das reservas do Iraque, de acordos até hoje sem muita transparência, de petróleo com o Iraque, não pagou o valor que foi investido naquele país. E idem vale para o Afeganistão. Ou seja, quando a gente olha estritamente em termos monetários, os países perderam dinheiro no Iraque e no Afeganistão. Não à toa, aqui a gente vai para o escopo maior da geopolítica, a gente pode perceber que uma das coisas que elegeu Barack Obama em 2008 para 2009, foi justamente a crise financeira de 2008, que teve também o seu pezinho lá no montante que estava sendo gasto na guerra ao terror, e que uma das principais promessas de campanha de Barack Obama e de Joe Biden quando se candidata em 2020 foi, no caso do Obama, tirar as tropas norte-americanas do Iraque e, no caso de Joe Biden, tirar as tropas norte-americanas no Afeganistão. E como você disse, não foi perder dinheiro, foi perder muito dinheiro com uma guerra, né? E você também citou sobre o Afeganistão. E, cerca aí mais ou menos de pouco mais de 20 anos depois, os Estados Unidos então deixa o Afeganistão. Por que que isso aconteceu? Por que que demorou tanto tempo para eles saírem do país? E o porquê que realmente essa decisão foi estabelecida? A gente precisa olhar que os Estados Unidos que entraram no Afeganistão em 2001, como sociedade, como país, são bem diferentes daqueles que deixaram o Afeganistão em 2021. Fatores que aconteceram nesse meio tempo que nós podemos enumerar. Primeiro, a própria crise financeira, conhecida popularmente como crise do subprime, ou crise das hipotecas, em 2008 para 2009, que se espalhou pelo mundo, todo mundo sentiu, mas que acendeu um alerta que aquela hegemonia financeira já não estava mais. Como isso afeta as famílias, isso impede que o seu cidadão, comprando no exterior, de uma forma indireta, esteja espalhando sua influência também. Ou seja, a sociedade norte-americana sentiu esse impacto. Você teve um aumento assustador no preço dos aluguéis, a inflação no país ficou muito grande e as condições do mercado de trabalho pioraram bastante. Não são raros grandes centros urbanos norte-americanos que 12, 13 anos depois da crise ainda não conseguiram se recuperar. A gente pode colocar o mais notório como sendo Detroit, a capital mundial do setor automotivo, de grandes marcas como Ford, como GM, que até hoje a cidade não conseguiu se reerguer.
Mas também exemplos como a cidade de Nova York, onde só na ilha de Manhattan você tem mais de 30 mil moradores de rua, conhecidos popularmente como homeless, nos Estados Unidos. E isso sem contar a costa oeste norte-americana, onde, apesar do número de bilionários das tech, a população vive uma situação financeira muito diferente. Ou seja, essa é a sociedade americana que mudou disso como um todo. O segundo aspecto é que entra um pouco na sociedade, mas vai mais para a política, é uma frase do próprio presidente norte-americano Joe Biden, quando ele fala que muitos dos soldados que estavam no Afeganistão quando da retirada em 2021 não eram nem nascidos quando teve o 11 de setembro. Ou seja, você teve uma mudança geracional, você teve pelo menos 3 gerações de militares envolvidos. Os que invadiram o Afeganistão em 2001 eram muitos deles, falando principalmente do alto comando, veteranos de guerras como o Vietnã, de 30 anos antes. Você tem a segunda geração que passou aqueles 20 anos ali assim, e a terceira geração que é essa que encerra a guerra. Então, o argumento que o Joe Biden ele utiliza é que qual que está sendo o resultado prático? Não tinha mais uma razão de ser desse estado ali. Geopoliticamente, o Afeganistão é um país que ele está, e é uma das coisas que demoraram tanto para sair, ele é uma localização muito estratégica. O país ele é conhecido como cemitério de impérios, porque de Alexandre Grande ao Império Britânico e depois os soviéticos, todos que tentaram conquistar o Afeganistão, das grandes potências, falharam ou cederam de uma forma, como foi o caso dos ingleses que decidiram não mais fazer suas expedições depois das 3 expedições anglo-britânicas ao Afeganistão, ou é o caso dos soviéticos que atolaram ali e a economia planificada encontrou seu maior desafio não no capitalismo, mas nas montanhas do Afeganistão. Então a sociedade, voltando para a sociedade norte-americana, essa mudança geracional foi uma coisa bem complexa, porque você mudou o país, a economia difícil em casa, não mais com aquele orçamento todo. Você ainda estava ali porque geopoliticamente era um país viável, porque ele fica bem no corredor do One Belt, One Road, a nova rota da seda da China, que é uma das maiores mudanças geopolíticas, maior até que a Segunda Guerra Mundial, dos últimos 500 anos, porque altera literalmente todo o comércio global. Você une novamente Europa e Ásia por terra, não mais por mar. Você está reabrindo uma passagem que havia sido fechada com a queda de Constantinopla no século XV. Então, ter uma presença militar norte-americana ali era essencial para você ter, sendo esse termo geopolítico, a polícia do mundo, um olho ali naquilo que viria a ser que é o grande desafio dos Estados Unidos no século XXI, que é a ascensão da China. Uma China que, em vez de se tornar a maior economia do mundo, nos próximos menos de 10 anos até. Mas o outro ponto é que se a gente olha só para o país, você tem que olhar, e é por isso que eu bato tanto nessa tecla da sociedade, que a sociedade norte-americana ela encontrou um limitador no Afeganistão. Os valores dos Founding Fathers, os pais fundadores norte-americanos, da liberdade, da democracia, não são os mesmos valores da sociedade afegã. Quer dizer que os valores norte-americanos ou afegãos são melhores um do que o outro? Não. Quer dizer que em termos culturais simplesmente são diferentes. Esse é o ser humano, culturas diferentes, histórias diferentes, e encontraram um limitador ali, porque depois de 20 anos não conseguiram fazer valer o seu pensamento. Não foi como a reconstrução da Europa, que na década de 50 os jovens europeus queriam vestir calça jeans, jaqueta de couro e tomar Coca-Cola. 20 anos depois, apesar de progressos terem sido feitos, principalmente no campo dos direitos humanos, como acesso a meninas e mulheres a universidades, pauta LGBTQIA+, sendo colocada em campo num país preponderantemente muçulmano, onde esse assunto é tratado de uma forma diferente, você teve um retrocesso de não conseguir estabelecer aquilo. Em grandes centros como Cabul, a capital do Afeganistão, você consegue levar isso, mas lá no vale das montanhas de Hindu Kush, na fronteira com o Paquistão, uma região bem tribal, as pessoas não sabem o que é isso, até hoje, 20 anos depois. E aqui se encontra a maior ironia, que os Estados Unidos eles entram no Afeganistão para combater o Talibã em 2001, e eles saem do Afeganistão em 2021, 20 anos depois, entregando o poder para esse mesmo Talibã,
sendo que eles passaram em torno de 5, 6 anos em rodadas de negociações em países neutros com o Talibã, para que pudesse ser feita essa transição, que no final acabou sendo uma evacuação aérea apressada, o que causou críticas, inclusive, de outros membros que haviam entrado junto dos americanos no Afeganistão em 2001. E assim como nós sabemos, todos os conflitos, eles mudam a memória de determinada sociedade, de determinado país, né? Na Alemanha, por exemplo, a questão ali da queda de Berlim foi um grande acontecimento e isso mexe também com a cultura daquele povo, né? E além somente do ataque do 11 de setembro, mas todo esse conflito entre os Estados Unidos e o Afeganistão, o que esse conflito deixa na marca da sociedade norte-americana? Qual que é a marca que ele deixa realmente no subconsciente dessas pessoas? Teria alguma mancha ou seria uma lição para o futuro? A gente tem que começar olhando que após o 11 de setembro, você teve um fervor patriótico nos Estados Unidos, os gritos de USA, 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 ou seja, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, muito fortes. Teve um alistamento em massa de jovens americanos das diversas idades, às vezes até pessoas de meia idade, veteranos se voluntariando para cargos, mesmo que fossem administrativos, na estrutura de defesa norte-americana, justamente porque era uma guerra da América. Foi a primeira vez que os Estados Unidos foram atacados em solo norte-americano desde 1941, quando os japoneses lançaram um ataque em 7 de dezembro a Pearl Harbor. Ou seja, você atacou a América. Era uma guerra deles. 20 anos depois, e agora já passados, mais do que isso, nesse aniversário do 11 de setembro, muitos, inclusive veteranos norte-americanos, se questionam disso. Se o que eles fizeram teve algum impacto. Porque, como já mencionamos, nesse meio tempo, você teve uma crise financeira maior dos últimos tempos, que foi muito forte. Até hoje, os Estados Unidos não se recuperaram. Você teve profundas mudanças no status quo da sociedade norte-americana. E o mais interessante, se em 2001 você tinha um fervor patriótico muito grande, esse fervor hoje em dia, ele deu origem a 2 fenômenos. O primeiro, ele fortaleceu de uma forma imensa junto de todo esse arcabouço, porque a gente não pode separar, a gente pode organizar, mas não pode separar. Crise financeira, da guerra ao terror, de mudanças políticas na gestão em Washington, tudo tem um fio condutor. E nesse meio tempo, com essa América que vai se enfraquecendo, você tem a ascensão da chamada alt-right, ou a extrema-direita norte-americana, que chega ao poder efetivamente com Donald Trump em 2017, na eleição de 2017 para 2018. 16 para 17. E o que acontece nesse meio tempo é que, apesar do mote Make America Great Again, faça a América grande novamente, qual América você está falando? É a pergunta que muitos norte-americanos se fazem. É a minha América do meio oeste norte-americano, mais conservadora, tradicional? É a América cosmopolita dos grandes centros da costa oeste, como Chicago, Michigan, Nova York, com Chicago, Michigan, Nova York, Detroit? É a América das empresas de tecnologia e de Hollywood da costa oeste, do entretenimento, Los Angeles, São Francisco, Las Vegas? É a América mais rural e extremamente, não conservadora, mas aquela América do imaginário coletivo, do cowboy texano? Qual América que nós estamos falando aqui? E o que é interessante é que quando a gente olha que na sequência dos acontecimentos, né, você teve a retirada do Afeganistão em agosto, setembro de 2021. Em fevereiro de 2022 é iniciado o que os russos chamam de Operação Militar Especial na Ucrânia, que tem se desdobrado já um conflito com mais de 500 dias. E hoje, depois a gente já pode colocar na conta ali assim, no segundo ano, né, essa que começa em 22, mas a gente já está em 2023. Nos Estados Unidos, vendo que hoje em dia os antagonistas da América não são mais uma organização terrorista, uma organização criminosa, e sim
grandes potências, teve uma queda no recrutamento norte-americano. Os recrutadores norte-americanos, pela primeira vez em mais de 30 anos, ou seja, algo que se aproxima daquela rejeição às Forças Armadas que você teve ali na Guerra do Vietnã, na era do Peace and Love, dos hippies, você não conseguiu atingir a meta anual de recrutamento. Lembrando que justamente com a Guerra do Vietnã, os Estados Unidos deixaram de ter forças armadas baseadas na conscrição, ou seja, com apresentação de reservistas e convocação. 100% do efetivo militar norte-americano é de voluntários. Mesmo que você chame reservistas, em algum momento da vida, aquele reservista ele entrou nas Forças Armadas como voluntário. E as Forças Armadas norte-americanas, hoje em dia, também passaram por uma transformação. A gente estuda na militaria que o Iraque ele quebra as Forças Armadas norte-americanas. Não só em termos financeiros, apesar de ainda serem riquíssimas, a justiça seja feita, mas em termos de efetivo. Se tentassem fazer a mesma invasão de 2003, hoje, em 2023, seria muito difícil mobilizar uma força de mais de 200 mil homens para atacar um outro país onde você não tem presença militar nenhuma. Só que o mais impactante, aquele pensamento também que você vê, que o que move os jovens hoje em dia a entrarem nas Forças Armadas com toda essa dificuldade, não é mais o fervor patriótico, como eu falei no início do programa, que foi o de 2001. São sim incentivos outros, como um salário fixo, numa América onde o desemprego é muito grande, um salário fixo não é alto, mas também não é baixo, que pode garantir um padrão de classe média, é a garantia de um plano de saúde, que é muito caro nos Estados Unidos. Todos sabemos as dificuldades do sistema de saúde norte-americano, apesar de excelentes valores altos, e principalmente o que eles chamam de college tuition, ou seja, uma bolsa estudantil. É a possibilidade que muitos jovens veem de poderem fazer faculdade, ou seja, são movidos por valores outros que não o desejo de servir à pátria. Algo também parte do fenômeno sociológico do século XXI. Que ainda continua, né, muito presente no Afeganistão, mas hoje nos Estados Unidos já tem essa mudança, como você comentou, né? Exatamente. Se a gente olha para a sociedade afegã, hoje, Afeganistão, 2 anos exatamente depois da tomada de poder pelo Talibã, como eu disse, na parte de direitos humanos, o país recrudesceu bastante, mas a gente precisa olhar que muitos dos talibãs que tomaram poder em 2021, eles não eram os talibãs de 2001. Pelo contrário, eram membros das Forças Armadas ou Forças de Segurança do Afeganistão, treinados pela OTAN ao longo de 20 anos, que haviam mudado de lado, passado para o lado do Talibã. Ou seja, o pensamento do país conseguiu se afirmar, o pensamento milenar conseguiu se afirmar, mesmo diante de toda a cultura que foi levada pelo chamado Ocidente Geográfico em 20 anos de presença no Afeganistão. Principalmente agora com essas novas gerações, né? Então se cria novos exércitos, podemos dizer assim, né? Novos grupos. Ricardo, muito obrigada pela sua participação. Nós aqui da Aventuras na História agradecemos muito a sua visita lá de Brasília para poder conversar aqui conosco sobre esse assunto. É um assunto, infelizmente, triste, mas muito importante de ser debatido e entendido também. Então nós agradecemos você. Se caso tenha alguma última mensagem aqui para o nosso público, fique à vontade. Muito obrigado. Agradecer a você que ficou nos assistindo até esse momento. Não deixem de curtir os conteúdos da Aventuras na História. Estamos sempre por aqui trazendo conteúdos atuais e de extrema qualidade para você. E agradeço também a Isabelle pela condução da entrevista e a toda a equipe da AH. Muito obrigado.